Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Eu criei esse canal, como eu falei para vocês, para contar histórias interessantes e divertidas da minha vida como professora e mãe. Só que nem sempre as coisas são divertidas, né? Existem alguns momentos em que situações acontecem e são bastante dolorosas para gente, mas elas também precisam ser contadas. E hoje não vai ser divertido. Lá em 1986, eu levando alunos numa excursão para Salvador, eu sofri um acidente, o nosso ônibus bateu numa carreta, eu machuquei muito as minhas pernas e por conta disso eu passei por um processo de readaptação. Fiquei com algumas sequelas de não poder ficar muito tempo em pé e tal. E no processo de readaptação, depois de 3 anos, eu trabalhei um tempo numa escola de ensino médio, na parte de laboratório de biologia, que depois eu vou contar para vocês essa parte. E no processo tinha uma cláusula lá para eu trabalhar sempre perto de casa por esse problema de locomoção. Depois de um certo tempo, nós mudamos de residência e perto da minha casa tinha uma escola de ensino fundamental. Eu fui conversar com o diretor da escola e ele disse que se interessava por me acolher na escola porque ele queria que a biblioteca fosse reativada e ele queria que eu criasse um projeto para essa biblioteca. E eu fiz isso. Eu fui atrás para entender como é que funcionava uma biblioteca e acabei criando um projeto que chamava Contando Histórias, Trabalhando Valores e Cuidando do Ser Criança. Então, muitas dessas histórias que eu já contei para vocês são dessa fase. Eu recebia alunos com as professoras na biblioteca e eu contava histórias, depois fazia outros trabalhos lá de atendimento aos alunos do turno contrário, assessoramento aos professores, enfim. A história de hoje se passa nessa época. Como o trabalho na biblioteca era muito interessante para os alunos, eles gostavam muito e tinham uma confiança em mim, enfim. Algumas vezes a direção da escola e os professores pediam para eu interferir, interceder diante de algumas situações com os alunos. E certa vez uma professora trouxe um aluno para conversar comigo. Ele estava faltando muito à escola, às vezes ele ficava uma semana sem aparecer. A família foi notificada e a mãe dele veio conversar, muito preocupada porque ele estava gostando de morar na rua. E aí ele fugia de casa, não dava mais notícias e estava morando no parque da cidade. Bom, eu chamei esse aluno, a gente começou a conversar, eu comecei a dizer para ele que aquilo tudo era porque ele era muito importante para a gente, que ele começasse a pensar que o ambiente da escola podia ser um ambiente também de carinho, atenção para ele, que ele também podia se divertir e aprender na escola. E eu sei que ele começou a ficar interessado toda vez que ele ficava um tempinho sem aparecer. Lá ia eu, chamava ele, a gente conversava e ele começou a melhorar o rendimento na escola, começou a ficar mais em casa, a mãe dele fez esse relato para a gente e a coisa estava encaminhando muito bem. Até que um certo dia ele ficou de novo sem aparecer
E o que eu posso dizer para vocês foi que depois de uns 2 dias a gente recebeu a notícia muito triste que ele tinha sido encontrado morto no parque da cidade, apedrejado. Então essa história é uma dor enorme no peito, porque não deu tempo, né? A escola perdeu esse menino para a rua e ele teve esse final muito trágico. Então a história de hoje é essa, e eu termino no silêncio, tá bom? Até a próxima. Tchau.